Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Web Rádio Cristo Consolador. E hoje nós estamos aqui, estou tentando me ajeitar para não assustar muito a vocês, com o programa Entendendo a Obsessão, com Manuel Filomeno de Miranda, livro Grilhões Partidos, já passamos do meio. Um salve ao pessoal do TV Abel. Aqui estamos nós, então, para mais um encontro, continuando uma aula sobre obsessão e tal. Foi onde nós paramos na vez passada, em que o Manuel Filomeno de Miranda foi falando sobre como deve ser uma sessão mediúnica, a importância da nossa palavra, como é importante, depois da sessão mediúnica, conversar sobre o que aconteceu durante o trabalho e tal, né? Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus, gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado sobre o nosso livre-arbítrio, sobre as consequências daquilo que nós fazemos quando estamos em cursos nas leis divinas. Gratidão, Pai, por cada nova chance de consertar aquilo que nós não soubemos lidar, nossos equívocos, nossas escolhas inadequadas. Gratidão a Jesus por nos fortalecer nisso, todo o alimento que nós precisamos para a continuação da caminhada vem do seu coração, Senhor Jesus. Gratidão, Mãe Maria, por nos acolher, por nos entender, por nos fortalecer. E um dos melhores conselhos que você deixou para nós foi na boda de Caná, fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Estamos a caminho, Mãe, sob as suas bênçãos e orientação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar envoltos em muita paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, nós paramos na semana passada, em que tá os dois casais, né? Os pais de Esther e o outro coronel, que é amigo lá do pai da Esther, foram para casa, né? Coronel Sobreira conversando com o pai da Esther e a esposa do Coronel Sobreira conversando com a mãe de Esther. E ali junto, Bezerra e outros espíritos, né? Enquanto eles conversavam, eles estavam sendo teleguiados mentalmente por Bezerra, para que tudo aquilo que fosse conversado os ajudasse. E aí a gente se lembra do que está no Livro dos Espíritos, que nós somos
guiados pelos espíritos muito mais do que a gente pensa. Então, qual espírito nos guia? Aí vai depender da nossa sintonia, afinidade, livre-arbítrio, né? Pensamento, vontade, amor, essas coisas todas que temos. A reforma íntima, essas coisas que nós temos na doutrina espírita, que nos ajudam a caminhar. E nós paramos na semana passada no seguinte parágrafo. O término de qualquer ministério de desobsessão na esfera física, aqui embaixo, as nossas sessões mediúnicas, tem gente que chama de sessão fechada, tem gente que chama de sessão de desobsessão, nome. O término de qualquer ministério de desobsessão na esfera física, de maneira alguma, encerra os serviços de socorro e enfermagem espiritual. Gente, somando tudo, leituras edificantes, prece para início dos trabalhos, né? As comunicações, depois, né? Mais preces e tal. Gente, dá no máximo 1 hora. Dá para resolver todo o problema do companheiro espiritual em 1 hora? Não. Então, é conveniente os lidadores encarnados cuidarem da preservação psíquica superior do recinto, quanto da própria, demorando-se em reflexões e conotações sadias, aplicando em si mesmos as lições ouvidas. Porque é cada lição, gente, que não tem como a gente não parar e botar as nossas barbinhas espirituais de molho e pensar, né? Misericórdia divina. Que além do socorro aos companheiros espirituais, nós também somos meio que doutrinados, ó, tipo assim, preste atenção. Olha o que você está fazendo. Olha as consequências dos pensamentos, dos sentimentos, né? Presta atenção. Mesmo quando as comunicações hajam apresentado maior soma de sofredores, aos colaboradores terrenos compete a meditação quanto ao futuro que os aguarda, caso não se resolvam a vivência das atitudes enobrecedoras. Como diz os cariocas, fique esperto. Continuando aqui. A programação especial de socorro a Esther e aos envolvidos no caso previa 2 encontros por semana para desobsessão, espia, em dias outros que facultassem a continuidade dos estudos doutrinários na sociedade e a realização do culto evangélico no lar, de forma a evitar-se perturbação ou acúmulo de tarefas. Então, no mesmo dia você vai fazer tudo? Não. Escolhe a data, dia tal é a sessão de desobsessão, dia tal é o dia de fazer em casa o culto evangélico no lar, e dia tal nós vamos para a sociedade às tantas horas para estudar. Rosângela, a jovem médium que exercia a função de auxiliar de enfermagem na casa de saúde, proibida de aproximar-se da obsessa, nesse comenos pôde observar insinuante modificação no semblante antes hostil da paciente e, durante o transcurso daquela semana, alguns sinais de ensimesmamento positivo. Olha, no transcorrer da semana. Não foi assim automaticamente, não foi, né, de um dia para outro, não. Na semana. Alguns sinais de ensimesmamento positivo. Ela estava mais quieta, né? Menos palidez facial, lenta e progressiva melhora. Os amigos espirituais do bem não fazem nada de supetão. A gente já viu.
tem um planejamento por trás, tá? Então, para chegar aqui, né, ao ponto da sessão de desobsessão, quanta coisa não foi feita? Os espíritos foram lá, no hospital, viram, estudaram o caso, Bezerra planejou o que tinha que ser feito. Eles socorreram também as outras enfermas que estavam no mesmo quarto. Aí depois é que se chegou ao obsessor, aí que se chegou à sessão mediúnica, né? Enquanto isso, os pais também estão sendo doutrinados, né? Quando o Santa Maria, né, o pai e a mãe de Esther, entenderam o que é o espiritismo, perderam o preconceito, começaram também a se modificar. E isso precisa, porque vamos lembrar que, embora Esther esteja sendo obsidiada, o alvo é o pai. Isso acontece? Claro que acontece. Ah, mas então por quê? Porque ela estava em curso na lei divina, ela errou em algum ponto do passado, e era uma médium com a mediunidade assim, Deus dará. E aí, tem um livro, Libertação, de André Luiz. Gente, a luz hoje está complicada, hein? Cadê? Aqui, não, aqui, não, aqui, cadê a luz? Aqui, acendeu. No livro Libertação, André Luiz fala de uma encarnada que foi parar numa cidade trevosa e estava em conversação com uma obsessora que queria pegar o marido dela. Então, ela ficava enchendo a orelha, né, da encarnada, casada com o cara que a obsessora estava a fim de pegar, que ele não amava mais, que ele estava traindo. Olha, um monte de história. E quando ela diz, já está indo no centro espírita, ela, não, atrapalha isso, não deixa não. Porque sabiam que ali a história ia ser desvendada. E quando ela volta para casa, ela começa a se debater, tal, chorar, e acorda assim, você não me ama mais? Você quer não sei o quê? Aí o marido olha para ela e fala assim, já sei. Nossos companheiros te envolveram de novo, né? Peraí, vamos fazer uma prece, vamos se acalmar. Ele não se deixou levar pela vibração que a outra trouxe, e as ideias, né, que a outra trouxe, que a esposa havia trazido, da cidade trevosa. Mas por que ela foi parar na cidade trevosa? Ué, sabe-se lá se ela não tinha um ciúme doentio do marido? Né? Os obsessores aproveitavam os sentimentos e pensamentos dela e se passavam por guias dela. Olha só. Vamos continuar aqui. Gente, de vez em quando eu vou ficar me mexendo aqui para lá, para cá, por causa do ponto de luz, tá? Continuando. Então, a Rosângela viu que a Esther começava a melhorar um cadinho, né? Diminuída a assimilação contínua dos fluidos enfermiços, ou seja, o obsessor estava fazendo sonoterapia, então todo dia ele estava lá junto dela, ela saía do corpo, ele atacava ela, falava e brigava e tal, né? E diminuída a assimilação contínua dos fluidos enfermiços, graças ao afastamento do irmão obsessor, o organismo passava a recobrar paulatino controle das suas funções. Simultaneamente, no mesmo ínterim, assistentes do sábio instrutor, ou seja, gente da falange de Bezerra, auxiliavam a sofrida jovem, renovando-lhe as disposições, as defesas orgânicas e mentais. Ao terceiro encontro para assistência especializada, ou seja, a terceira sessão mediúnica, antes de os participantes se adentrarem no recinto da desobsessão, Rosângela brindou Santa Marias
com as notícias auspiciosas das suas observações, animando-os amorosamente. Mas que maravilha que deve ter sido para os pais ter essa boa notícia, né? Dominada pelo júbilo momentâneo, Dona Margarida abraçou-a e beijou-a na testa maternal. Como poderemos agradecer a Deus as bênçãos que ora recolhemos sem merecer? Interrogou num arroubo espontâneo. Que bom que ela não agradeceu a médium. As pessoas dizem, obrigado. Não, agradece a Deus. Agradece a Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Por isso, a mãe dela, graças, falou que era certo. Como poderemos agradecer a Deus as bênçãos que ora recolhemos sem merecer? Ou seja, humildade total. Amando e servindo, como vem fazendo, respondeu a médium sensibilizada. O Pai não deseja a punição de nós outros, os pecadores, mas nosso arrependimento em forma de renovação e ação valiosa a proveito nosso e dos demais. Pecadores aqui no sentido de que errou perante as leis divinas, tá? O que ele quer? Como é que a gente... O que Papai do Céu quer de nós? Ah, estou arrependida. Mostra isso. Fazendo o bem. Se renovando. E fazendo bem. O relógio anunciou 19h30, que indicavam o momento de iniciar-se a preparação para os serviços da caridade. Todo o grupo penetrou a sala reservada ao Ministério Mediúnico com gravidade em silêncio. Operosos, diligentes mensageiros espirituais, vinculados ao labor da noite, haviam acionado a aparelhagem promotora da asepsia psíquica ambiental. Olha como é feita a limpeza do ambiente. Bem como dos cooperadores, porventura atingidos por alguma imprudência e por petardos venenosos atirados pelos adversários da paz. Todo mundo foi limpinho ali. Deram uma espanada em todo mundo, beleza. Tudo eram harmonias, como das vezes passadas, em esfera de oração. A leitura e consequentes comentários de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 23 da Obsessão, facultou valiosas lições, predispondo favoravelmente para o complexo quão importante ministério. Apontamentos proveitosos elucidavam o texto em perfeita consonância com a página evangélica logo depois meditada. Após a prece assinalada pelo fervor do coronel Sobreira, o instrutor Bezerra, através de Rosângela, transmitiu as informações necessárias, convidando a acurada oração e concentração harmônica dirigidas ao enfermo espiritual, né? No caso, o obsessor. O perseguidor, em hibernação, graças ao sono provocado por indução sugestiva, aí entra o magnetismo, cuja derivação é o hipnotismo. Magneticamente, apagaram ele. Vai dormir um cadinho. Sonoterapia para acordar melhor. Então, ele, o perseguidor, de quando em quando se agitava, presa das imagens mentais danosas de que se alimentava intimamente. Olha, ele devia estar num desconforto
Imagina você só pensar o tempo inteiro em vingança, 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 vingança. Apesar do sono, ele estava assim meio como se fosse um pesadelo. O carinho que lhe era dispensado pelos enfermeiros desencarnados acalmava-o, inspirando compaixão e socorro no desvario a que se entregava. Desperto pela interferência do mentor, esse se lhe fez visível, provocando inesperada emoção. Bezerra apareceu para ele. Se a Mônica estiver por aí, ela vai ficar encantada com isso. Anjo venerando, exclamou, eu sei que há anjos bons, como há os demônios que nos escravizam. Tenho sido vítima de demorado desgosto e fui encaminhado por nobre conselheiro da justiça a proceder à cobrança própria. Então, ele não está sozinho. Existem esses grupos, o pessoal do lado negro da força, e fazem com que, né, o cara que está lá, está procurando por alguém para se vingar, eles localizam a pessoa, só que esse espírito fica ligado a esse grupo, né? Só que olha como ele chama quem o aconselhou, nobre conselheiro da justiça a proceder à cobrança própria. Eles se auto-intitulam justiceiros. Só que a justiça é uma lei divina. Lei de justiça, amor e caridade. Andam juntas. Não dá para separar. Ah, nós somos da justiça. Cobrando olho por olho, dente por dente. Isso não é justiça. Isso é vingança. Aí, como na época de Jesus, quando Jesus veio, ainda havia a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, tudo igualzinho. Você fez, eu faço igual em você. Aí Jesus chega, né, o mandamento maior, amarás a Deus de todo o teu sentimento, com toda a tua, né, com tudo que você é, com tua vontade, né, de toda a tua alma, todo o teu sentimento envolvido nesse amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então, tem 3 gradações de amor aqui. Tem o alto amor, que a gente ainda está aprendendo a desenvolver. Quando eu junto esse amor, eu tenho que oferecer. E aí, a forma de amar a Deus é amando o próximo. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Pois é. Vamos para cá. Vamos continuar. Relanceando o olhar pela sala, indicou o coronel Santa Maria e complementou. Aquele homem infelicitou-me, destruindo quase os seres mais queridos que possuo. Não satisfeito, persegue-me e aqui estou conduzido por estranha força que o ajuda. Rogo socorro e proteção. Aí Bezerra fala o quê para ele? Sou teu irmão, esclareceu o nobre espírito, esforçando-me pela tua paz. Como te utilizas de Esther para afligi-la, aqui te trouxemos para que te comuniques com o adversário e este se reabilite contigo, recorrendo a outro médium, o nosso irmão Joel, por cujos condutos entretiveste os diálogos passados. Conheces o meu drama? Isso o espírito ainda não estava dando, né? Ainda não estava dando comunicação, não. Isso é conversa entre Bezerra e ele. Porque é o seguinte, vamos relembrar. Quando os companheiros chegam numa sessão mediúnica,
Já houve um trabalho anterior por parte dos mensageiros espirituais. Entra na sessão mediúnica, antes do trabalho, continua. Durante o trabalho, continua junto com os encarnados. Pós-trabalho, continua. Não é assim. É uma trabalheira, uma movimentação intensa para socorrer. Vamos lá. Aí, ele pergunta para Bezerra: conheces o meu drama? Sim. Estou a par do engano doloroso que os junge uns aos outros em arremetidas de insensatez e loucura. O mal é sempre pior para quem o cultiva. O teu conselheiro equivocou-se, conduzindo-te a grave erro. Falaremos sobre isso depois. Agora, ouve o que tem a dizer-te e fala. Apresenta o teu problema na condição de quem espera reparação e não como quem sucumbiu irremediavelmente. Não és mau. Ignorando a verdade, enfermaste. Não te é ilícito prosseguir na corrida desenfreada para a desdita pessoal. Para e refreia o desequilíbrio. É tempo. Vem, envolve o companheiro que te espera. Vê, aguarda-te ele com amor. Absorve as energias agradáveis. Fala. Observamos que o inditoso vingador, atraído pelo magnetismo do guia, dulcificado por primeira vez, acercou-se do médium em profundo transe inconsciente e, envolvido pela aura e fluidos que se exteriorizavam do sensitivo, incorporou. Ou seja, o espírito, o Joel saiu do corpo, um cadinho, né? Lembra que ele fica do lado do corpo, vigiando? E aí, o perispírito dele envolveu o chamado obsessor. Com certeza, ele em prece estava mandando energias amorosas para ele. E aí, ele, como se fala, incorporou. Não incorporou o médium, né? O que é a incorporação? Passa a ideia de que o espírito entrou no corpo, não entra. Ele se justapõe, o perispírito dele, ao corpo físico do médium, né? E manipula, como se fosse o corpo dele. Então, ele fala, ele ouve, né? Mas ele não está incorporado dentro do corpo do médium. Mesmo nos casos de subjugação, quando o espírito, através do perispírito, pega a via do sistema nervoso e vai parar no cérebro e passa a comandar o cérebro, ele não está lá dentro. Do lado de fora do corpo físico, perispírito a perispírito, ele comanda o cérebro da pessoa que ele está subjugando. Então, André Luiz descreve que é como se o espírito se debruçasse numa janela. Então, aconteceu essa aproximação já. Fala, repetiu o mentor. Quem seria o conselheiro da justiça a que se reportar o sofredor? Né? A gente também fica curioso. Pensava eu. Desejei interrogar o amigo dileto. O momento, porém, não comportava outras informações. Aquietei-me. Opa, peraí, não, agora não é o momento de eu fazer isso não, saber isso não. Deixa eu ficar quieto. Aquietei-me, né? Manuel Filomeno de Miranda falando, aguardando, aprendendo mais pela observação e pelo serviço ao próximo. Teria a oportunidade de referir-me ao assunto, com certeza.
Observei que os cooperadores encarnados em recolhimento pressentiam a magnitude daquele momento. Pairavam expectativas felizes e uma aragem suave penetrava-os, agradável, balsâmica. O círculo, em oração, mantinha os elos da concentração em perfeita identidade, ligando-se uns aos outros por delicados filamentos luminosos, cujo teor vibratório atestava a potência mental e moral de cada um. E foi isso que André Luiz viu com o psicoscópio. Ele foi numa sessão e observou justamente essa ligação, esses filamentos luminosos, mais fortes, menos fortes, dependendo da potência mental e moral de cada um. O médium doutrinador, hoje em dia chamado de dialogador, auxiliado pela inspiração do diretor espiritual, em admirável fenômeno de clarividência, passou a registrar a cena que se desdobrava além da esfera física. Perfeitamente sintonizado com o labor que realizávamos, teve aguçados os sentidos, adquirindo consciência correta do abençoado esforço prestes a colimar no diálogo iluminativo. Ajuda-o com o teu amor. Escutou na mente a voz do instrutor falar-lhe. Mais amor do que palavras necessita ele. Atende-o. Sê bem-vindo, meu irmão. Saudou-o sem interromper as ligações que o retinham em nossa esfera de ação. Emulado pelo convite, o visitante, com hesitação e laconismo na voz, falou: sou infeliz. Encerramos, então, o capítulo 18. Vamos passar para o 19, intitulado Revelações Surpreendentes. Vamos começar a deslindar isso. De onde é que vem essa história toda? Onde começou esse trem? Né? E aí, somos remetidos ao Livro dos Espíritos, da parte 2ª, no capítulo 6, da questão 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta dos benfeitores espirituais. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros a fim de ajudá-los a subir. O combate por combate. Eles querem que o outro evolua. Então, vamos embora, meu filho. É a sua missão. Coisa bonita isso, não? Um frêmito percorreu os companheiros, colhidos pela surpresa. Quem se pode considerar ditoso, realmente ditoso, por enquanto? Retrucou inspirado o diretor. Bezerra está ali, inspirando. Só os bem-aventurados que se doaram à felicidade dos outros podem fruir essa recompensa. Não nós. Aí a gente vê mais uma vez que o médium é um instrumento mais ou menos útil ao trabalho do bem. Claro que Bezerra achou, né, no dialogador, o mínimo, né, nas condições, o mínimo não é essa palavra, mas achou as condições para poder continuar inspirando, para que o bem maior se faça. Eu, porém, sou infeliz, porque odeio e quero odiar, pois não sei outra coisa fazer. Tadinho, perdidinho. O ódio é desvio, não estrada.
É o amor revoltado, não a saúde. É brasa viva queimando a quem o retém. Nenhuma ofensa merece a resposta do ódio. Antes o revide pelo perdão. Ó. Odiar é do instinto. Perdoar da razão. A gente, né, tem aquele ímpeto de raiva, isso é instintivo. Nós ainda temos, né? Perdoar é do raciocínio. A gente entende que precisa perdoar. Entende por que precisa perdoar. Inclusive, se perdoar. E aí, o Espírito continua. Não por mim, que sou ignorante, fui enganado, sou um animal. Enganado, meu amigo, está quem ilude. Toda vítima, hoje ou mais tarde, é abençoada, não o algoz. Não te cremos um animal. Não, no sentido que desejas dar a palavra. A vítima, porém, recorda o que sofreu, qual o animal que foi ferido. Como a gente se apega a essas coisas, né? A gente, eu tive uma parenta, minha tia, que era do tipo, né, das pessoas que agem assim. Porque em 1900, e vovô era pequeno, eu estava passando na rua tal, vestia a roupa tal, eram tantas horas, estava um calor danado, quando fulano veio e me fez isso assim, assim. Só que a pessoa fala isso estando já no século XX, no século XXI. 2000 e bolinhas, né? Ainda está com aquilo, com aquele apego. A mágoa está lá, entalada na garganta da criatura. Para quê? Tem que cuspir esse negócio. E aí, quando ele fala que a vítima, porém, recorda o que sofreu, qual o animal que foi ferido, né? Um animal que relembra. Se a gente pegar um cachorro que foi maltratado, a gente vê muito isso em vídeo de resgate. Se for no meio de uma estrada, o bichinho está lá faminto, quase morrendo, quando ele vê um ser humano chegar perto, ele ganha desesperadamente. Porque se vão fazer alguma coisa, mais alguma coisa contra mim, né? Tem outros que são resgatados e ficam encolhidos na parede, não olham para ninguém. Tipo assim, esperando o que vem aí. Só a muito custo, com muita paciência. Eu vi um veterinário que sentou do lado de um cachorro assim, comia do lado dele, até que o cachorro, aos poucos, começou a olhar para ele. O veterinário passava um tempo ali e tal, depois ia embora, aí o animal aos pouquinhos foi se alimentando, um pouquinho de cada vez, né, um pouco de água e tal, para depois começar o tratamento médico propriamente dito. E isso acontece tanto com animais em geral, não é só o cachorro. Os gatos, os muares, né? Então, depois que ele fala, a vítima, porém, recorda o que sofreu, qual o animal que foi ferido. A resposta do dialogador foi excelente. Porque te agrada sofrer. Ah, a gente gosta. Porque aí a gente fica numa de coitadinho, de vítima, né? Ah, por quê? Ah, por que o quê, criatura? Levanta do pudim. Esse negócio de ficar, coitadinho. Tem um ditado antigo, assim, coitado é filho de rato que nasce pelado no mato.
Não tem que ter pena. Pena é um sentimento menor. Ah, coitadinho. Piedade é outra coisa, quando a gente se comove com a dor do outro. Mas ter pena? Então, por que te agrada sofrer? E como preferes não te libertares da doença para a paz da saúde, não será fácil ajudar-te. Pergunta-lhe, estertorou quase a chorar. Pergunte-lhe se recorda de mim. Claro que não se recorda. Estamos em planos diferentes da vida. Ele não te vê, não sintoniza contigo, envolvido pela densidade da matéria. És desencarnado. Nem todos te podemos ver, embora muitos te possamos sentir e até sofrer-te, qual ocorre com Esther. A voz do dirigente se encontrava impregnada de doçura e clareza, bondade e fé. Vibrações que alcançavam o interlocutor de forma benéfica, apaziguadora. Embora não seja importante, continuou, não nos disseste sequer o nome. Como identificar-te? Aqui te recebemos na condição de irmão enfermo, e isto nos basta para desejar auxiliar-te. Pois bem, tem uma nota aqui, algumas informações apresentadas pela entidade perturbada foram supressas, outras mereceram tratamento especial por motivos óbvios. Algumas opiniões sobre o purgatório, o inferno, são decorrência do estado mental e da antiga confissão religiosa da mesma personagem. Segundo dados oficiais, durante o período das hostilidades que abrangeu de 16/9 de 1944 a 28/4 de 1945, a Força Expedicionária Brasileira experimentou na Itália a perda de 21 oficiais, 444 praças, com 2.722 feridos, 16 desaparecidos e 35 prisioneiros na Segunda Guerra Mundial. Por que ele colocou isso? Vamos acompanhar a história do espírito. Pois bem, chamo-me Matias. Morri na guerra por ordem dele. Pergunte-lhe. Talvez não recorde. Quem lembraria de um reles soldado raso, infeliz? Fui, pois, seu ordenança, seu escravo. Chamavam-me o baiano. Ele era, então, capitão, e dava a impressão que a guerra era dele. Estávamos na Itália. Era dezembro de 1944. O inverno cruel nos desgraçava em Monte Castelo. E a guerra em volta. Algumas batalhas haviam redundado em pesadas baixas para as nossas forças. O dia 12 não chegou a raiar, tão frio, úmido, brumoso, de chuvas contínuas. As ordens eram para tomar a cordilheira de Monte Castelo em anterior tentativa fracassada. Eu participara da última batalha e retornava ao combate. Então, o espírito sofredor começou a deblaterar dolorosamente. O abnegado Bezerra, que o socorria carinhosamente, presto lhe aplicou recursos balsamizantes, de modo a auxiliá-lo no depoimento esclarecedor, ajudando-o a descarregar as energias negativas que o enlouqueciam. Ele deu uma surtada, vamos dizer assim. Concentrados e observando o espírito em deplorável desespero, podíamos acompanhar as cenas que lhe afloravam a mente e se condensavam em vigoroso processo ideoplástico. Então,
Aí, mais um recadinho para a gente. Cuidado com o que a gente anda pensando por aí. Nós somos um bando de outdoors ambulantes. Pensou com força, com vontade, tá lá, ó. No perispírito. Dá para ver tudinho. Aí, ó. Tão reais eram as evocações que Matias se retorcia na aparelhagem mediúnica, deformando a fisionomia do intermediário convulsionado e reexperimentando as dores cruciais no momento da partida. Ali houve, está me faltando o nome agora, mas isso acontece quando o espírito sobrepõe o próprio rosto ao rosto do médium. Quem já viu vídeos de Valdo Franco incorporando, não, dando passividade a Dr. Bezerra, tem gravações que dá para ver o rosto de Bezerra, o rosto do Divaldo se apaga muito rápido e aparece o rosto de Bezerra. Então aconteceu isso aqui, tá? Tão reais eram as evocações que Matias se retorcia na aparelhagem mediúnica, deformando a fisionomia do intermediário convulsionado e reexperimentando as dores cruciais no momento da partida. O rosto do médium começou a se... né, alterou assim, né? Deformou por causa da dor. Aí tem também a capacidade mediúnica, porque cada médium cada um com seu cada um mediúnico. Alguns conseguem, ou melhor, têm a capacidade de, ao captar o comunicante, mudar a expressão fisionômica. Exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela dava passividade a muitos suicidas. E dependendo de como o suicida, né, cometeu o ato, ela se modificava. Por exemplo, se o camarada se enforcou, o pescoço dela entumecia, ficava roxo, o olho revirava, a língua vinha para fora, depois passava, como passa. Isso é do espírito, não era dela. Então, alguns médiums apresentam sintomas físicos. O espírito bateu com a cabeça e desencarnou, e aí o médium sente aquela dor de cabeça nele, no momento em que o espírito bateu com a cabeça. Um passe depois de reequilibra e passa. Mas isso existe. Assim como existe, né, o rosto do Bezerra à frente do Divaldo, sobrepondo o perispírito, nos médiums aquilo dá uma modificada, uma deformada, de acordo com o espírito comunicante. Em alguns médiuns, não são todos. Vamos continuar. E já são 10, para? Caramba! Vou ler mais um trechinho do diálogo, né, para depois eu encerrar. O coronel Sobreira, inspirado pelo mentor, acercou-se do médium e acudiu Matias incorporado com o recurso da aplicação de passes magnéticos de longo curso com a função calmante. Aí é técnica, gente. Concomitantemente, falava-lhe confortador. Guarda calma, meu irmão, e conserva confiança em Deus. Tudo já passou. As lembranças mais se corporificam facilmente, tornando-se algoz impenitente. Acerena-te. Sofro e o ódio me desarvora, baldoou agônico. Agora ele se lembrará de mim. Posso ainda refrescar-lhe a memória. Meu irmão, asseverou o doutrinador,
A guerra passou há mais de 15 anos, com todas as suas dores, e te demoras nesse infeliz estado? Que tens feito do conhecimento da imortalidade? Que necessidade há de vingar-se em alguém a quem responsabilizas pela tua partida para o mundo espiritual? Desencarnação é fenômeno natural. Não comigo, interrompeu o lancinante. Ele matou-me, empurrou-me para a morte. E não é tudo. O tratante traiu-me. Odeio-o, odeio-o. Melhor repousares, meu irmão. O ódio é ácido destruidor. Reharmoniza-te agora. Procura acalmar-te. Isto passará. A voz pausada, melódica, rítmica do Coronel Sobreira, influenciado pelo mentor, produzia indução calmante no atribulado perseguidor. Utilizando-nos da mentalização ambiente, procuramos aumentar a nossa cooperação, aí já Manuel Filomeno de Miranda, mediante a prece intercessória, enquanto o instrutor sustentava o adversário de Esther, a fim de que se pudesse deslindar dos fortes laços da animosidade, revelando a trama da própria desdita. Os irmãos Melquíades e Ângelo, adestrados na enfermagem psíquica, acercaram-se do casal Santa Maria, tranquilizando os angustiados genitores. Vamos parar por aqui hoje. Semana que vem a gente vai ver qual a reação do Coronel Sobreira depois de ouvir isso. Produção, alguém para eu dar oi? Ou posso partir prece? Nós hoje encerramos a parte 30, a 30ª parte. Vamos fazer a nossa prece, então. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia infinita, sempre. Gratidão aos mensageiros do bem que nos acodem, que nos socorrem, que nos reconfortam, que nos orientam, sempre prontos a estender a mão amiga. Basta que nós estendamos a nossa para eles. Entremos em sintonia e afinidade. Gratidão, amigos espirituais. Muito obrigada por cada gesto de socorro que nós recebemos. Gratidão ao Senhor Jesus, cujo amor nos guia. Gratidão a Maria, cujo amor nos consola e nos acolhe. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos continuar a nos sentir envoltos nesse amor e nesse acolhimento. Graças a Deus, muita paz. Acabou meu tempo, até terça-feira que vem com a continuação deste livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.